Olá a todos, e aí, tudo bem? No último Reels que eu fiz lá no meu Instagram, que inclusive tá aparecendo aqui embaixo, eu fiz tipo um teatrinho de duas pessoas conversando, uma dizendo que não existe o certo e o errado e a outra dizendo que discorda disso. Quando essa outra discorda disso, a que falou que não existe certo e errado, imediatamente solta uma fala dizendo assim: como assim? Como assim? Eu não tô errada, eu tô certa. Ou seja, né? Mesmo que alguém discorde desse conceito de que não existe o certo e o errado, verdade e mentira, sempre vai acontecer desse mesmo alguém entrar em contradição consigo mesmo, porque as pessoas sabem, no fundo todo mundo sabe, que existe sim o certo e o errado, a verdade e a mentira. E nessa mesma postagem eu coloquei na legenda, né, uma importante citação do famoso autor C.S. Lewis, onde ele diz: o mais extraordinário, porém, é que sempre que encontramos um homem a afirmar que não acredita na existência do certo e do errado, vemos logo em seguida este mesmo homem mudar de opinião. C.S. Lewis. E o objetivo deste vídeo aqui é justamente explicar um pouco mais para quem ainda tem dúvidas disso, né? Sobre a existência, sim, do certo e do errado. Que isso é uma verdade universal mesmo. Então vamos lá. O certo e o errado é algo tão real no mundo, na vida das pessoas, é uma verdade universal, que só o fato de alguém falar que não existe o certo e errado já faz com que essa ideia universal se mostre real e presente. Porque essa pessoa parte do pressuposto de que ela está certa ao afirmar isso, né? De que não existe certo e errado. Porque se ela estivesse errada, né, na concepção dela, ela não afirmaria isso. Mas como ela afirma, obviamente, ela pensa que ela está certa. E se ela pensa que ela está certa, logicamente, né, ela entra em contradição. É uma afirmação falsa em si mesma. Então, já começa por aí, né, o erro de acreditar que não existe certo e errado. Beleza, outra coisa muito basilar que eu também posso usar aqui como exemplo é quando a gente observa uma discussão ou quando a gente está mesmo discutindo ou brigando com outra pessoa. Na briga é muito comum a gente perceber, né, que qualquer uma das partes ali sabe que existe sim uma moral a ser seguida, sabe que existe um certo e um errado, porque cada um quer se defender, se justificar, ninguém quer parecer que está errado, percebe? Então, por mais que a pessoa se renda, né, e fale, não, ok, eu estou errada, ela faz novamente uma comprovação de que existe o certo e errado, porque ela confessou nada mais e nada menos do que um erro, certo? Então vocês percebem que é possível notar que todo mundo sabe que existe uma espécie de lei moral por trás de toda fala e atitude das pessoas. Só por esses exemplos que eu dei aqui, dá para perceber? Se você disser que não concorda, eu vou entender e saber que você concorda sim, do mesmo jeito, né? Só de dizer isso, que não concorda. E se você disser que sim, que concorda, é porque você está compreendendo aqui, acompanhando o raciocínio. E não é só o C.S. Lewis quem discorre sobre esse assunto, tá? Outro importante filósofo que fala sobre isso, além de outros também, né, é o Norman Geisler. Também, que ele também fala sobre esse assunto, né? Ele também diz isso. Ele argumenta muito bem sobre a impossibilidade de não existir uma verdade, sobre a verdade não ser relativa, porque dizer isso também é também fazer afirmações falsas em si mesmas. Por exemplo, se eu digo, não existe verdade, isso que eu disse é verdade ou mentira? Não tem como, tá vendo? Ou se eu digo, ok, mas a verdade é relativa, né? A verdade é relativa, isso que eu disse, então, é uma verdade relativa ou é uma verdade absoluta? Tá vendo que não tem como? Enfim, e por que é importante saber que sim, existe uma verdade, existe o certo e o errado? Porque estamos em um mundo muito relativizado, que tenta implantar ideias que vão contra Deus. E o principal fundamento das ideologias, filosofias e ideias que vão contra a existência de Deus é justamente essa relativização da moral, da verdade, do certo e do errado. Se antigamente o óbvio não era questionado, contestado,
as pessoas viam, né, o que era óbvio e não ficavam tentando arrumar desculpa para as coisas claramente evidentes da lógica humana, da verdade. Hoje em dia não. Hoje em dia, na sociedade pós-moderna em que nós vivemos, tudo é relativizado. E essas pessoas, né, apregoam isso como se fizesse sentido, como se fosse verdade, mesmo afirmando que não existe verdade. E mesmo que alguém defenda, mas cada um tem a sua própria verdade, isso também é uma afirmação falsa em si mesma, porque essa pessoa está partindo do pressuposto de que o que ela disse é verdade, de que o fato de cada um ter a sua própria verdade é verdade, entende? Então, só dela afirmar isso, só dela fazer essa defesa sobre isso e discordar da ideia de que há uma verdade universal para todo mundo, né, no tocante à moral e tal, ela já está se contradizendo, porque ela mesma está universalizando para todo mundo a ideia de que cada um tem a sua própria verdade. Ou seja, para ela, isso é verdade para todo mundo, mesmo ela dizendo que cada um tem a sua própria verdade. Então, não faz sentido. Enfim, então era isso. O objetivo desse vídeo foi levantar essa reflexão mesmo, porque esse terreno maleável, né, muito maleável, sem solidez, sem firmeza, onde tudo é relativo, em que nós estamos vivendo, né, nos últimos tempos, nesses tempos pós-modernos, é justamente a base de todo o pensamento anti-Deus, anticristão, anti-Bíblia que existe, né, nos dias de hoje. E se sabemos que isso não faz sentido, por que não, né, ajudar as pessoas que estão se perdendo por causa desses pensamentos, não é? Pessoas perdidas nos seus pensamentos, sem certeza de nada, tristes, vazias, necessitando de uma rocha mesmo para se apoiar, para não acabar escorregando, né? Então, existe sim uma verdade sólida. Fique firme nessa ideia, porque você não está perdido. Você tem uma verdade, uma rocha para se apoiar, e essa rocha, claro, é Cristo, é Deus, é a verdade dele, é a salvação dada por ele. Então, compartilhe esse vídeo com quem você acha que está perdido com tantas incertezas desse mundo e precisando ouvir essas palavras. Vamos, então, com coragem mesmo, desconstruir essas ideologias que não fazem sentido algum. São ideologias que se fazem de certas mesmo, dizendo que não existe certo e errado. Então, tudo é questão de escolha mesmo, de escolher o lado certo, né? O lado que diz que não existe nada certo, mas ao mesmo tempo mente para você, né, se fazendo de certo, ou o lado que diz que é o lado certo sim, sem medo nenhum, e que faz todo sentido, porque não há incoerência nisso, não há contradição. E ainda de quebra te promete uma vida eterna no fim, né, cheia de paz, bondade, literalmente a perfeição mesmo, com Deus no paraíso, né? E aí, qual lado você vai escolher? Coloca aqui nos comentários para eu saber. E curta se você gostou e me siga também no Instagram, que é @louvartejesus. E é isso, que Deus te abençoe muito.